Eu estou aqui maravilhado porque acabei de ler Angola Janga do Marcelo de Salete, essa edição da Veneta. Olha o tamanho da criança, uma coisa linda, magistral. Vejam só a arte do Marcelo de Salete. Olha só, o Marcelo de Salete ele retrata aqui uma história de Palmares. Vamos debater um pouco, refletir um pouco por que ele coloca aqui na capa uma história. Mas antes disso eu quero que vocês vejam a arte. Ele usa pincel seco com nanquim e também eu acho que ele usa caneta descartável de nanquim. Enfim, ele dá vários tons assim que você vê que o pincel seco é lindo demais. Ele faz o sombreamento, ele desenha os negros assim incríveis, de uma forma incrível. E não só também, né? Todo o panorama da época, o sertão pernambucano, porque aqui a gente está falando da Serra da Barriga, né? E de Pernambuco, dos mucambos em Pernambuco. Olha isso, ó, as expressões que ele faz aqui, que ele coloca. E fora que a história, ele é muito lírica, ao mesmo tempo que ele traz violência, óbvio, porque é uma história que, né, tá falando de escravidão, tá falando de guerra, tá falando de opressão física, mas ao mesmo tempo tem os seus momentos de lirismo. E o Marcelo trabalha muito bem toda a iconografia negra, a iconografia mitológica negra, das origens africanas. O Marcelo de Salete é um grande estudioso desses temas, da negritude no Brasil, da história dos negros no Brasil e da história dos africanos escravizados. Por que eu falo assim dessa forma? Eu não falo a palavra escravos, eu falo africano escravizado. É diferente. Veja, ninguém nasce escravo. Você é escravizado. Né? Quando você simplesmente trata como os escravos, você está desumanizando aquela população histórica que sofreu tudo aquilo do passado. Pode ser digamos assim, muita gente pode achar besteira, um politicamente correto. Veja, eu sei que existem excessos do politicamente correto, eu até concordo com algumas coisas que às vezes saem fora da medida, mas é importante a gente reconhecer certas correções. Né? Não está certo chamar de escravo. São povos que foram escravizados. Eles não eram subalternos, eles não nasceram escravos. Eles tinham seus reinos, eles tinham suas divindades, seus cultos, suas organizações sociais e foram trazidos de lá à força, na marra. Claro, existiam também questões políticas entre as próprias tribos africanas, etc. Havia venda também, mas não é como hoje em dia se utiliza disso de uma forma rasteira para conseguir dividendos políticos, de forma sensacionalista. Enfim, vamos debater um pouco esse tema aqui. Porque o Marcelo Salete ele coloca aqui uma história de Palmares. Porque a história, gente, ela não é simplesmente dada. Ela é construída, ela é escrita. Existem várias histórias. Depende do historiador em si, que vai se debruçar sobre as fontes primárias. Como é que funciona o trabalho do historiador? O historiador vai trabalhar com o que eu já falei, né? O que a gente chama de fonte primária. São documentos de época, documentos do Estado mesmo, do cartório, por exemplo, uma relação de bens, um inventário. Vai ter lá alguns escravos. Poxa, você vê ali o escravo tratado como uma mercadoria. Isso é uma fonte histórica fundamental para você entender como era a psicologia social da época. Como é que as pessoas encaravam os negros naquela época. Eram mercadorias. Gente, você encontrar um documento que atesta isso torna a coisa muito mais concreta, mais real. Veja, olha que loucura. A gente não consegue nem pensar nisso, né? E é importante a gente se transportar para esse passado histórico para refletir. Então, existem outras fontes históricas também. Cartas entre senhores, diários, né? Fontes orais também, livros da época, um monte de coisa que vai trazer ali dentro, nas entrelinhas dessas coisas, desses documentos, nas entrelinhas a gente vai ter ali como funcionava o pensamento da época. Isso é o trabalho do historiador. Você traduzir através dessas fontes o que acontecia naquela época, de fato, para conseguir transportar o leitor, o estudante, a pessoa que está estudando a história, conseguir transportar para aquele passado e que a pessoa consiga refletir sobre aquilo. E é assim que a gente vai pensar, poxa,
Porque hoje em dia, né, tentam transformar zumbi num vilão. Meu Deus do céu, essa não é a questão. Gente, esses manuais de história modernos aí, ultra revisionistas, que querem dizer que os escravos, os africanos são os culpados pela escravidão. Meu Deus, isso é absurdo, gente. Isso é sensacionalismo barato. Sensacionalismo barato, certo? Esses guias politicamente incorretos da história de não sei o que. É só para vender livro, galera. Se você quer se aprofundar mesmo, ter uma leitura, vou dar até algumas dicas aqui, uma leitura bacana para você entender o contexto da época e poder lidar melhor com a história de Angola Janga e de outras histórias também, de Kombe, outras histórias que foram escritas sobre esses períodos históricos. Você tem aí os livros da Lilia Schwartz, certo? Brasil, uma biografia. Tem os livros do Laurentino Gomes, que é o mesmo autor de 1808. São livros gostosos de ler, que você vai ter um contexto. O Laurentino lançou inclusive um recente chamado Escravidão. Então, são livros com muita isenção, que se debruçam sobre o passado histórico, não são panfletários. Você vai compreender o contexto da época e entender que a violência dessas rebeliões, esses levantes escravos, dos escravizados, era o jeito que eles tinham de se rebelar contra o... Gente, a escravidão é uma coisa assim que quando a gente para pensar, imagine você ser retirado da sua pátria mãe, abandonar sua família, sua mãe, seu pai, os idosos, seus filhos às vezes, ser separado da sua cria, ser jogado num mundo que você não conhece, ser obrigado a adorar um Deus que você não reconhece, ser obrigado a obedecer à base de porrada, ser tratado como um lixo. Nem animais eram tratados assim como os negros na época, né? E você vê um monte de irmãos seus da África. São 5 milhões de pessoas que foram trazidas só para o Brasil, gente, que morriam de qualquer coisa, qualquer gripe estava morrendo. A média etária que a pessoa vivia era de 35 anos, já era considerado um escravo velho. Então, vejam como essas questões são difíceis, né? E o Marcelo de Salete, ele coloca aqui uma história de Palmares. Ele vai pegar essa documentação que ele estudou por mais de 10 anos, vários livros também, referências bibliográficas, e só depois de estudar toda essa iconografia, esse contexto, ele se sente à vontade para colocar tudo isso de uma forma narrativa, digamos assim, linear, né? Ele constrói uma coisa épica. Isso aqui é um épico, galera. Palmares é quase um Game of Thrones brasileiro, porque tem a questão de Cucaú, tem a questão dos acordos com o governador, Zumbi era contra, então um vai contra o outro, Gangazumba, etc e tal. Então ele vai construir esse Game of Thrones aí da época colonial brasileira, que é incrível. Podia muito bem virar uma série, podia virar, sei lá, qualquer produto audiovisual que ia ser muito foda também. Então, eu acho que você tem que se aprofundar nessas leituras, como o Marcelo de Salete propõe aqui, mas tentem sempre procurar leituras, digamos assim, que não escorreguem nesses revisionismos que estão na moda, sabe? De dizer que a África era que era culpada. Enfim, eu, enquanto professor de história, fico muito triste quando eu vejo alunos ou pessoas escorregando nesse tipo de narrativa que, enfim, não levam a lugar nenhum e tentam culpar as vítimas. Esse é o fato que a gente vê muito hoje em dia. Então é isso, fica a indicação aqui, Angola Janga, do Marcelo de Salete, incrível, lindo demais. Eu espero que a gente tenha conseguido bater esse papo da melhor forma aí. Deixa a sugestão de pauta aí nos comentários, deixa seu like e até a próxima. Valeu, galera!